Bem-vindos para mais uma live. Hoje, aqui em direto, a falar sobre os impactos do 5G com o Arthur Aires. É um tema muito pedido, muito polémico também, e vamos entender mais sobre esta nova tecnologia que está agora a conquistar todo o mundo. Vamos falar dos impactos que tem no nosso ambiente, na nossa saúde e como podemos evitar isso, tá? Mas reconhecer aquilo que provoca é metade do caminho para fazer algo para conseguir amenizar os riscos e já que ambos temos dois perfis assim a falar de saúde, não é? Promover hábitos essenciais para um estilo de vida saudável, vamos aqui perceber um pouquinho mais sobre também os IMFs, não é só 5G, qual é o impacto da radiação eletromagnética na nossa vida, já que nós todos estamos expostos a ela, não é? Não querendo dizer para a gente se afastar desta tecnologia, mas sim para a gente conseguir perceber que isso existe. É invisível aos olhos, mas o nosso organismo sente, o nosso DNA. E vamos aí agora saudar quem está a chegar, esperar um pouquinho aqui para que o Arthur entre. Aí já agora, os que estão presentes, por favor, façam favor aos vossos amigos, enviem esta live para outras pessoas, tá? Assim conseguimos trazer a mensagem a mais pessoas. E vamos aí. O Arthur já está a subir, aqui em direto. Oi, boa tarde, Arthur. Tudo bem? Beleza? Boa tarde. Beleza. Estás-me a ouvir bem? Sim? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Ok, perfeito. Vamos esperar o povo entrar, né? Muito bom, Arthur. Gratidão desde já, mais uma vez, assim, a aceitares este convite. Ah, eu que agradeço pelo convite. Então, já há algum tempo que eu sigo assim o teu perfil e Aham. poderíamos falar de vários temas, que sou apaixonada daquilo que tu falas. Mas pronto, este aqui acho que é o tema que para mim tem mais relevância nesta altura do ano e da vida, sobretudo para nós que estamos muito expostos a tecnologias, então vamos aí falar de Tem saúde de muita verdade. coisa. Tem muita coisa pra gente falar e também tem muita coisa pra gente pisar em ovos, né? Como se diz, né? Não dá pra falar tudo, né? Claro. Pessoal, galera, estão a ouvir bem das duas partes? Acho que sim, está tudo certo. Mas é isso, Então, olha, você que sabe, se vamos, você quiser claro. esperar, Não. começar, sabe? Vamos já começar, tá? Que eu depois espero ficar gravado e quem não puder, depois vê a live gravada. Arthur, desde já, podes-te começar por apresentar, sim, para quem não te conhece, uma breve Posso, posso falar. sim. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Arthur, eu estou me formando agora em medicina e também estudo biohacking, já tem alguns anos. Na realidade, eu estudo biohacking muito antes de entrar na medicina, né? Muito antes de Boa. ter ficado popularizado, assim, né? Eu já vinha estudando Dave Asprey e outros caras, né? E Boa. também já vinha fazendo uma espécie de biohacking, porque eu fui criado assim de uma forma meio diferente, né? Aqui em casa nunca entrou alopático, né? Então eu sempre fui criado por meio da fitoterapia, da homeopatia, né? E eu sou a prova viva que a homeopatia funciona, eu sempre digo isso. Porque eu Uau. tenho assim um prontuário tenho 2 meses de idade, já tem prontuário meu assim sem nenhuma história pouca história, né, de alopáticos, antibióticos, né?
a gente sabe, né, que tudo é energia, tudo é frequência, e a gente sabe que existe uma indústria farmacêutica que joga muito pesado para ver as pessoas doentes, né, porque gente saudável não dá dinheiro. E eu tenho essa visão dessa medicina mais funcional, dessa medicina mais natural, que utiliza da natureza como forma de saúde, porque nós somos seres feitos pela natureza, né? Vivemos na natureza, e não vai ser por meio de uma indústria farmacêutica que nós vamos chegar a um nível de saúde otimizado, né? A gente sabe hoje que a medicina está evoluindo bem a nível de medicina aguda, né? De causas agudas, né? Situações de vida ou morte, mas quando a gente fala de saúde, sim, deixa muito a Muito desejar, bom. né? A gente sabe muito bem disso e eu estou aqui no Instagram com esse objetivo de mostrar para as pessoas que é possível viver com saúde, é possível viver com tranquilidade, com leveza, sem necessitar, sem precisar ser escravo dessa indústria farmacêutica, dessa indústria do diagnóstico, né? Então, eu sei que é possível, tem formas da gente melhorar a eletricidade corporal, melhorar a nutrição, melhorar a qualidade da água, do sono, do estilo de vida. Então, essa é a visão que eu tenho da saúde hoje. Muito bom, não. Arthur, acho que partilham da mesma visão que tu. Assim, temos um corpo magnífico, não é? Esta máquina criada por Deus, ela é capaz de tudo, não é? E não há doenças autoimunes. Simplesmente há um corpo fragilizado que não é capaz de combater, ou pior, se está a atacar a si próprio. O que é, pronto. Então, Arthur, gratidão, boa, uma muito boa jornada e parabéns por te estares a tornar num médico consciente. Isso, precisamos de mais médicos assim hoje em dia. Muito bom. Então, Arthur, podemos já, antes de saltar para o tema principal, não é? Explicar aqui ao pessoal, assim, do ponto de vista bioenergético, que somos seres bioelétricos, não é? Para o pessoal perceber realmente a importância do eletromagnetismo, da eletricidade, que está em tudo. Sim. Porque na realidade, quando as pessoas falam de energia, né, as pessoas tendem a achar que é algo místico, né? Mas a gente só Exato, está aqui falando por conta de energia, né? Por conta de verdade. eletricidade, por meio de campos eletromagnéticos, né? Porque a gente está utilizando a internet, está usando o celular, que um celular tem uma placa de cristal, né? Todo celular tem uma placa de cristal, que é onde armazena informação, onde também distribui informação a nível de memória, porque o nível Exato. mais básico da energia que a gente conhece hoje pela física quântica é a informação, né? É a quantização da Okay. informação. E quando a gente vê por este lado da quantização da informação, a gente está falando de algo subatômico. Porque até então, a física era dividida na física newtoniana, que era a física mecanicista, que tinha as leis de causa e efeito, né? A lei de conservação da massa, que massa igual que a velocidade, né, igual massa vezes aceleração. Então tinha essa visão. Depois chegou Einstein com relatividade. Na teoria da relatividade ele já veio explicando que energia, na realidade, é um produto da massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Se energia é igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado, e somos seres que temos movimento, porque todas nossas células estão em movimento, estão em vibração, estão em ritmo, estão em oscilação. Logo, se a gente inverter esse postulado de Einstein, nós vamos descobrir que massa nada mais é que energia aglomerada, né? Energia de forma Boa. densa, uma densificação da energia. Então, se a gente pegar partículas subatômicas antes do próton, antes do nêutron, antes do elétron, saber que existem os quarks, existem os neutrinos, né? Nós vamos chegar a um ponto energético, que nosso corpo é energia. E esse aglomerado de energia, esse aglomerado de prótons, de nêutrons e elétrons, vão formar o que a gente conhece como elementos químicos da tabela periódica. O hidrogênio, que tem um próton, tem um nêutron, tem o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o carbono. Tudo isso constitui a matéria-prima do nosso organismo. E a matéria-prima do nosso organismo, que são esses elementos químicos, eles se aglomeram por meio de propriedades eletromagnéticas, por meio de propriedades eletronegativas e eletroatrativas, que formam um aglomerado de partículas que a gente chama de célula. E na célula tem as organelas, que funcionam por meio da eletricidade, porque nós temos uma mitocôndria, que temos a cadeia respiratória, né? E essa cadeia respiratória funciona por meio de eletricidade, de milivoltagem. Então, esse aglomerado de células que tem essa eletricidade formam o que a gente chama de órgãos. E os órgãos formam o que a gente chama de tecido. Então, tudo começa a nível energético, para nível biofísico, para nível bioquímico, a nível orgânico, a nível sistêmico. Então, não é algo assim, é um misticismo, não. Nós somos seres elétricos. Se somos seres elétricos, existem as leis da eletricidade, existem as leis do eletromagnetismo. Porque
tudo que está em movimento, tudo que está nesse universo físico aparente, tem Claro. eletricidade, porque são constituídos de átomos. E diante disso, a gente tem uma visão de que o nosso corpo, na realidade, é um ser elétrico. Nós somos seres elétricos. Somos seres pensantes, que falamos, que escutamos, que movimentamos. Temos nosso campo biomorfogenético, né? E daí dá para ter uma visão mais, vamos dizer assim, mais ampla do que é a matéria, né? Do que nós somos realmente, né? Nós não somos simplesmente uma matéria, somos seres elétricos. E isso desde a gente vê lá no Egito Antigo, se a gente vê na Grécia Antiga, Demócrito já dizia do átomo, né? Já dizia do átomo, né? Tales de Mileto e outros filósofos pré-socráticos já tinham essa visão, né? Tanto a medicina helvética também tem essa visão, a medicina tradicional chinesa. Então a gente está resgatando esses conhecimentos antigos por meio da luz dessa nova ciência, né? Tá boa essa explicação? Perfeito, está super completo. Olha, gente, já estão a perceber que isto vai ser um aulão. Estou pedindo aqui para o pessoal enviar mesmo a live para os amigos, porque às vezes o pessoal sabe, mas fica distraído com a hora e não vê lá o sinal do, né, o aviso do Instagram. Então, por favor, enviem, porque vou repetir, este talvez deve ser a live do ano, não é? Dado em conta o tema que estamos aqui a abordar. Então, agora sim, também de uma maneira muito sintetizada, explica o que é que são os EMFs. Em inglês é Electromagnetic Fields, não é? Em português seria SEM, ou campos eletromagnéticos. E onde é que estamos, ou seja, quais são as partes da casa onde estamos mais expostos aos SEM? Sim, perfeito. O EMF, né, Electromagnetic Fields, na realidade, Sara, tudo na natureza vai ter um campo eletromagnético, igual eu estou falando, né? Porque Exato. somos seres elétricos, Claro. seres que têm átomos, seres que têm... Porque quando a gente pega um átomo, nós vamos encontrar algo chamado eletrosfera. O que é a eletrosfera? São partículas eletrônicas que estão em movimentos oscilatórios, né? Existem movimentos oscilatórios, translacionais e rotacionais. Quanto mais densa a partícula, é mais horizontal. Quanto mais volátil, ela é mais, vamos dizer assim, a nível elíptico, a nível orbital. Então, toda partícula da natureza vai gerar um campo eletromagnético, isso é fato. Tanto é porque, como é que as abelhas sabem onde tem o pólen, né, de uma flor? Porque existe um campo eletromagnético que vai gerar uma química eletromagnético taxia, né? Ou seja, elas são já guiadas por esse campo eletromagnético. Da mesma forma, a luz do Sol, existe espectros, né? O VA, o VB, que são radiações já ionizantes. Então, tudo isso é um espectro desse campo eletromagnético, é um espectro. Agora, o ser humano, ao longo do tempo, foi descobrindo que é possível transmitir informações por meio desses campos eletromagnéticos. Qual que é o primeiro exemplo que eu posso dar? Lá em 1915, 1914, as ondas rádio. Quando começaram a instalar as ondas rádio, onde que eles conseguiram descobrir que é possível transmitir informações por meio de ondas no ar, né? Por meio de ondas. Por que um pombo... Como é que um pombo-correio? Porque antigamente eles utilizavam um pombo-correio. Como é que eles sabiam onde que eles tinham que ir, onde era o ninho deles, né? Porque eles já são guiados por essas linhas que existem, né? Essas linhas que existem no universo, porque não só porque a gente não vê, não quer dizer que não exista, né? Existem meios de medir isso. Aí veio a onda rádio em 1915, mais na frente teve inclusive a gripe espanhola, teve em 1940, 1945 começou a ter a onda do micro-ondas, né? Depois teve gripes de Hong Kong, depois em 1970 a onda radar, teve alguns surtos também alguns surtos epidemiológicos virais, né? Fazendo umas coincidências, né? Uns paralelos, né? Para as pessoas começarem a entender alguma coisa. Em 1999 começou a ter o wireless, o 2G e tal. Depois de um tempo teve né? A gente sabe que teve a gripe suína e tudo mais, o surto de gripe aviária, H1N1. E agora chegou, né, o 3G, 4G, 5G, está chegando, principalmente começou em Wuhan, na China, né, onde a gente sabe que teve mais de 20 torres instaladas, né, em setembro de 2019. E esses campos eletromagnéticos, eles entram numa categoria que a gente chama de Dirt Electricity, né, eletricidade suja. Por quê? Porque, primeiro, a nossa casa, né, nós temos correntes elétricas, hoje é impossível hoje a gente viver longe dessa eletricidade de corrente alternada e contínua. Porque a solução que o Nikola Tesla deu para iluminar Nova York, na época, algo que o
o Thomas Edison não conseguiu fazer, ele não conseguiu, eles falam que ele é o pai da lâmpada elétrica, mas na realidade não é, né? Ele simplesmente pegou a ideia do Nikola Tesla, o grande Nikola Tesla, um grande gênio da humanidade, em todos os sentidos que a gente pode dizer, e ele lembrou, ele descobriu que existia essa forma de fazer a corrente alternada, de trazer a eletricidade. Mas hoje em dia nas casas, nós utilizamos algo que é uma corrente contínua e algumas são corrente alternada. Isso gera um campo eletromagnético que chama Dirt Electricity, que eles podem alterar a eletricidade celular. Da mesma forma, esses campos eletromagnéticos transmitidos em torres. Então, quando a gente fala hoje de EMF, a gente já está querendo dizer, na realidade, dessas radiações não ionizantes. Oi, tá me ouvindo? Voltou? Beleza. Arthur. Eles vão gerar, porque as radiações, essas EMF que a gente fala hoje, são radiações não ionizantes. Quais são as radiações ionizantes? São que têm um espectro de frequência muito alta, UVA, UVB, UVC, raio gama, raio delta, ondas partículas beta, né? Elas já vão entrar direto no DNA, por isso que elas são ionizantes, elas têm a capacidade de se penetrar no DNA e ali gerar radicais livres, pegar um nêutron e dar uma carga, e naquela carga gerar radicais livres que, concentrando, vai gerar o estresse oxidativo. Agora, as ondas não ionizantes, que são o 3G, o 4G, o 5G, o Wi-Fi, o wireless, porque eles têm um espectro menor do que essas ondas, um comprimento de onda menor com uma frequência, aliás, um comprimento de onda maior com uma frequência menor, elas são não ionizantes porque elas vão entrar só na célula, não entram no DNA. Né? Mas daí também tem todo o mecanismo fisiopatológico que a gente pode conversar do porquê, o que está acontecendo no mundo hoje por conta desse EMF, desses SENS, né? Esses campos eletromagnéticos, e eu boto em parênteses sujos, porque existem campos eletromagnéticos que são extremamente saudáveis para o ser humano. Existem lugares na Terra onde tem campos eletromagnéticos e as pessoas se curam, as pessoas têm um nível de saúde maior, da mesma forma que tem outros que as pessoas adoecem também. Muito bom mesmo. Então, é isso, Arthur, que também ouvimos outra expressão, é poluição eletromagnética. Na verdade, ainda pior, porque não se vê. Lá está. Então, por isso é que há tanto ceticismo em volta deste tema. Mas sim, mas é por aí. Então, explica um pouco porque é que essa radiação ionizante acaba por ser mais pois prejudicial, não é? Assim, qual é porque qual é é a o grande seguinte, diferença? a gente sabe hoje, já se sabe há mais tempo, né, que as radiações ionizantes, elas já são nocivas ao DNA. Tanto é que a pessoa vai fazer um exame de raio-x, tem que colocar um colete de chumbo, né, para bloquear, para criar uma densidade tão grande que aquelas partículas não conseguem atravessar. Isso já se sabe, as radiações ionizantes. Agora, eu vou fazer o que eu gosto de falar, uma red pill, né, para as pessoas, né? Mulheres que fazem exame de prevenção de mama, tomografia, né, ou aquele mamoma, eu não sei como é que é aí, aqui se chama mamografia, né? Fazem todo ano aquilo vai gerar uma radiação ionizante na mama dela, que se ela fizer dos 25 aos 35 anos, aos 40 ela já vai desenvolver o CA de mama. Por quê? Porque é tanta radiação ionizante, é uma avalanche de radiação ionizante que já vai modificar a estrutura do DNA, modificando a estrutura do DNA, vai modificar os radicais livres, e os radicais livres em excesso é uma das causas primordiais do câncer. Então, quando aquilo é focado diretamente na mama da mulher, da mesma forma, a cintilografia de tireoide também, a mesma coisa. Exames de imagem em excesso. Todo ano a pessoa vai fazer a prevenção contra câncer de mama. Na realidade, não deveria ser dessa forma, né? Mas a gente sabe que muitos hospitais, se não tivesse esses exames, como é que eles iam lucrar, né? Porque a gente está falando de algo que a doença gera muito mais dinheiro que a saúde, né? Um exemplo das radiações ionizantes. Agora, as radiações não ionizantes, Sara, são radiações que elas chegam apenas a nível celular, tá? Mas por que está causando tanto estrago na humanidade? Tanto estrago? Por que está causando tanto estrago na saúde do ser humano, sabe? Porque essas radiações não ionizantes, elas chegam a nível celular e elas vão abrir algo que a gente chama em inglês de VGCC, né? Voltage Gate Canyon Cálcio, né? Então, são portais, são canais de cálcio dependentes de voltagem.
independente de voltagem. Porque o cálcio, ele está em todas as nossas células, a gente necessita desse canal de cálcio para despolarizar a membrana, ou seja, modificar a eletricidade da membrana, porque é assim que gera o fluxo de elétrons. Só gera eletricidade quando tem despolarização. Quando tem polarização e despolarização, gera eletricidade. É o yin e o yang. Sempre quando o yin e o yang é a manifestação da vida. É a manifestação da vida, porque onde tem o yin, tem o yang, gera um terceiro elemento, que é o qi, que é o fluxo da energia, porque é o contraste. Por exemplo, a gente sabe que existe frio e que existe calor. Se só existisse frio, como é que a gente saberia que existia o calor? Né? Então, existe o frio e o calor. E a partir daí gera um terceiro elemento, que é a temperatura. A gente tem a ideia da temperatura porque tem essa polaridade. Da mesma forma, é a eletricidade. Sempre quando tem um jogo de polaridade, tem uma diferença de potencial elétrico, gera condução elétrica. Então, um canal de cálcio, ele é necessário para gerar, por exemplo, contração muscular, para gerar relaxamento muscular, para gerar sístole, gerar diástole, né? Para gerar transmissão de elétrons, de nêutrons e de uma transmissão sináptica, né, neuronal. Então, esse canal de cálcio, ele tem uma função na célula. Acontece que a radiação ionizante abre esse canal de cálcio e não fecha. E o que vai gerar? Esse cálcio que não era para estar, ele está fora da célula. Só que como ele vai ficar aberto, o cálcio vai entrar para dentro da célula. O cálcio entrando para dentro da célula vai gerar radicais livres. O que são radicais livres? São elementos, né, oxigênio principalmente, que eles vão ter mais elétrons, vai ter mais uma eletricidade, só que vai ser uma eletricidade suja a nível celular. Vai ter uma eletricidade suja a nível celular. Então vai entrar cálcio, esse cálcio vai formar algo que a gente chama de superóxido. Superóxido é um oxigênio que tem 3 elétrons, né? E esse superóxido vai entrar junto com o que a gente chama de óxido nítrico, né? Que a gente tem óxido nítrico no sangue. É fundamental para as nossas veias, artérias, o óxido nítrico, o ON ou NO, né? Porque ele gera vasorrelaxamento. Ele zera o vasorrelaxamento. O óxido nítrico é fundamental para controle de pressão, controle da função cardíaca. Só que ele é para estar dentro das artérias, não é para estar dentro da célula. Então, quando ele entra para dentro da célula, ele vai se unir com esse radical de superóxido que a gente fala e vai gerar algo chamado peróxido nitrito. E o peróxido nitrito, ele consegue entrar a nível do DNA. E quando ele entra a nível do DNA, ele gera radicais livres de carbono. E esses radicais livres geram o que a gente chama de estresse oxidativo. Eu estou falando de uma forma assim mais fisiológica para as pessoas entenderem que isso não é conversa fiada, isso não é teoria da conspiração, isso é uma realidade fisiológica, científica, seríssima, seríssima. Eu costumo dizer que o inimigo é invisível nesse sentido, né? Nós veremos coisas, mas mais na frente a gente vai ter o resultado do estrago que está acontecendo, né? Então, esse excesso de radical livre, por meio desse mecanismo que eu falei, vai gerar danos a nível celular. E esses danos a nível celular em excesso pode causar diversas condições fisiopatológicas, porque toda doença crônica começa inicialmente por um estresse oxidativo. Então, o estresse oxidativo vamos dizer assim, essa é a fisiologia básica do que está acontecendo, o que as radiações não ionizantes causam. E daí a gente pode entrar em diversas patologias que estão acontecendo no mundo hoje, e uma das causas é essa, né? A gente pode falar um pouco mais. Exatamente, boa. Como tu falaste, Arthur, podemos falar aqui de várias coisas, mas assim, como eu vou repetir aquilo que eu falei no início da live, quero simplesmente que a gente reconheça, não é? Que isto é algo que causa impacto, embora seja invisível e as pessoas não vejam diretamente, tá? E também no final, pronto, lá para o final da live, explicar as soluções, né, de como podemos minimizar, porque há aqui muitas pessoas a perguntar, então, como é que podemos, mas já vamos falar disso, tá? Agora, simplesmente falar das consequências do que está a acontecer na saúde das pessoas. Então, se quiseres enumerar algumas doenças, algumas patologias que já estão a acontecer do foro físico, mental, né, porque do foro social também, isso já conseguimos, é nítido. Sara, esse é um assunto muito sério e eu vou tentar falar de uma forma, mas sem falar diretamente o que está acontecendo, tá? Porque estima-se, Sara, que a radiação do 5G, quando o 5G chegar em peso mesmo nas cidades, porque o 4G, o 3G, o 2G, eles têm a frequência mais baixa.
É uma frequência mais Certo. baixa de radiação não ionizante. É como se fosse assim, a pessoa está sendo afogada por um lago energético. Agora, o 5G vai ser um oceano de radiação ionizante, que vai despolarizar, que vai gerar esse mecanismo em todas as células vivas do planeta. Inclusive a fauna e a flora, que já está tendo consequências. A gente já está vendo que lugares onde tem essas torres, né, como que está modificando a natureza, como que a natureza está adoecendo, como as abelhas estão atrapalhando o processo de pólen, né, de transmitir o pólen, como é que o mel da abelha está sendo modificado, como é que plantas estão morrendo, pássaros estão morrendo. Um exemplo, porque é uma radiação muito intensa, né? Então, um exemplo dessa consequência a nível da natureza. Mas vamos lá, só para entender. Primeira coisa que é preciso explicar é que existem pessoas que têm hipersensibilidade eletromagnética. Exato. Existe isso, hipersensibilidade eletromagnética. São pessoas mais sensíveis, que têm mais sensibilidade a nível de elétrica e energia. Por exemplo, tem pessoas que ficam próximas às estações de torre de transmissão elétrica, que vivem com dor de cabeça, dão choque nas pessoas, tem uma irritabilidade, tem insônia, né? Tem inclusive depressão, porque já estão com a sensibilidade a esses meios eletromagnéticos. Existe isso. Agora, existe também causas que a gente diz ocultas, né? Vamos dizer assim, causas que seriam ocultas, mas na realidade a gente já está vendo consequências. Existem muitos estudos. Sempre quando eu posto algo relacionado ao 5G, eu posto pelo menos umas 10 referências para as pessoas entenderem que isso não é conversa fiada, né? Que isso é seríssimo. Só que eles já estão estimando que em 2030 a média de lucro das small cells, porque o 5G não vai ter como, por ele ser uma radiação diferente, mais intensa, ela não consegue atravessar estruturas sólidas com mais facilidade. Então, eles vão criar algo chamado, já estão colocando, né? Algo chamado small cells. Então, seria, vamos dizer assim, mini estações de transmissão, que vão aumentar os satélites, né? Vão lançar mais satélites. Isso está destruindo a ionosfera. Porque assim que, da mesma forma que o Criador, né? Que tudo que existe na natureza, existe uma correspondência. Tudo que está embaixo está no alto. Tudo que está no alto está embaixo. Tudo que está dentro é como que está fora. Tudo que está fora é como está dentro. Então, no nosso cérebro, a gente tem uma barreira chamada barreira hematolicórica. No intestino, a gente tem a barreira intestinal permeável, né? Impermeável. Da mesma forma, a Terra existe a ionosfera. E a ionosfera está aqui justamente para proteger da gente de raios, radiações ionizantes que vêm do universo. Por exemplo, raios gama. Raios gama, um exemplo dele, né? Por isso que pessoas que têm horas de voo, né, voam mais de 35 mil pés por ano, né, pilotos de avião, são pessoas que têm maior incidência de câncer, porque tem mais incidência de raio gama, né? Então, um exemplo é que esses satélites vão começar a destruir a ionosfera, já estão destruindo. E isso gera um efeito a nível global da natureza, modificando a eletricidade dos seres, a nível micro-organismos, né, a nível de bactérias e vírus e fungos. Isso explica muita coisa. Até a nível celular, né, Sara? Então, por exemplo, quais são os lugares do nosso corpo onde nós temos mais canais de cálcio dependentes de voltagem? O cérebro e os órgãos sexuais. Bom, vamos lá. Se a gente pegar a incidência de infertilidade entre casais hoje, é algo gigantesco. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia andam com o celular no bolso, né? Fica diariamente com o celular no bolso e não utilizam, por exemplo, alguns chips bloqueadores, não utilizam nada para bloquear essa radiação não ionizante que está sendo constantemente liberada aonde? Nos órgãos reprodutivos sexuais, tanto nos testículos quanto nos ovários. São regiões nobres do ser humano onde tem maior abundância e densidade de canais de cálcio dependente de voltagem. Outro exemplo, o cérebro. O cérebro é um lugar que tem tanta abundância de canal de cálcio dependente de voltagem que, por exemplo, a pessoa que, não só o 5G, mas o próprio AMF, fones de ouvido, que são de Bluetooth, né? Já gera radiações não ionizantes e a calota craniana, por mais que tenha uma densidade, atravessa na calota craniana e já tem estudos mostrando que aumenta a temperatura cerebral a mais de 1 grau. Se no nosso corpo, se aumenta a temperatura a mais de 1 grau, já tem estado febril, imagina a nível cerebral. Né? O que vai acontecer?
o que já está acontecendo. Então, além de aumentar a temperatura do crânio, né? Porque a nossa barreira hematolicórica tem esses canais dependentes de voltagem de cálcio. Então, vai abrir os canais de dependente de voltagem de cálcio, vai ter influxo de cálcio a nível celular e a nível celular cerebral vai começar a gerar danos oxidativos não reversíveis. Não reversíveis. Quais são eles? São o que nós conhecemos hoje como doenças neurodegenerativas, né? Uma pergunta, se a gente pegar a epidemiologia, tem estudos mostrando a epidemiologia vamos dizer, dos anos 50, década de 50, de 60, de 70, até 2020, 2010, 2015, aliás, até 2015, se a gente vê a incidência de crianças com autismo, está só aumentando. E não é uma proporção linear, é uma progressão geométrica elíptica, tá? Era uma 20 mil, uma 10 mil, uma 5 mil, uma 500, uma 250, uma 200, uma 20, uma 20. Por quê? Porque está aumentando essas radiações não ionizantes. É um dos motivos. Está aumentando essas radiações não ionizantes, que aumentam os canais de cálcio dependente de voltagem a nível fetal. A nível fetal. E isso a nível fetal está gerando um estresse oxidativo, excesso de radicais livres, despolarizando a eletricidade corporal, porque nós temos a milivoltagem da doença, temos a milivoltagem da cura, da autorregeneração. E quando gera radicais livres em excesso, são danos irreversíveis. Por isso que a gente pode falar mais na frente do poder dos antioxidantes, por exemplo, né? Então pode gerar doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, toque, depressão, irritabilidade, suicídio. Tudo isso pode sujeito a acontecer, por quê? Por conta do aumento do estresse oxidativo a nível cerebral. Os neurônios começam a se autodegenerar. Começam a se degenerar. Então, só um exemplo, né? O que está acontecendo? Se a gente pegar estudos, eu tenho mais de 1000 estudos, referências, meta-análises, ensaios clínicos randomizados, mostrando, estudos in vitro também, mostrando como é que o estresse oxidativo a nível cerebral é uma das principais causas de glioma, por exemplo. Glioma, que é um câncer cerebral. Glioblastoma, é um câncer cerebral seríssimo, seríssimo. E qual que é a principal causa? Celular. Qual que é a principal causa? Celular. Eu tenho mais de 500 estudos mostrando isso. Que a pessoa que anda com o celular, fala com o celular perto, eu não atendo mais celular perto. Para mim é viva voz ou no fio. Por quê? Porque eu sei que isso vai afetar a temperatura cerebral, vai aumentar a abertura dos canais de cálcio, vai gerar o superóxido e o óxido nitrito, vai formar o peróxido nitrito, né? Igual eu expliquei no início da live, que vai começar a causar danos do DNA irreversíveis a nível de estresse oxidativo. Além disso, outra incidência, eu tenho estudos também mostrando incidência de câncer de mama por conta de uso de celular. Mulheres que utilizam celular perto das mamas, não façam isso. Não façam isso, porque a mama também é um lugar onde tem muita sensibilidade elétrica, tem muitos nervos, tem muita sensibilidade. É a mama que gera o néctar da vida para a criança. É na mama. Que o alimento mais poderoso que existe na natureza é o leite materno, para a criança, né? Para a criança. É o mais rico. Então, é um lugar onde tem terminações nervosas elétricas, condutores de eletricidade. Então, tem canais de cálcio, porque a eletricidade vem por meio da despolarização do cálcio. Então, mulheres que guardam o celular próximo à mama, se pegar os estudos, né, de prospectivos, vão ver que aí aumenta a incidência de câncer de mama. Isso é um exemplo, né, sabe? Tem muito mais coisas. Tem leucemia, crianças também que já estão nascendo com leucemia. Por quê? Porque as mães ficavam com o celular o tempo todo próximo da gestação. Não só o celular, como micro-ondas, né? Isso a gente já está vendo. É o que o Dr. Mercola fala, né? O celular vai ser o cigarro da humanidade, né? A gente está conversando, né? A gente está conversando no celular, a gente está conversando aqui pela internet. Estamos utilizando esse meio para alertar vocês, né? Mas pelo menos eu faço aqui, eu tento me bloquear da melhor forma possível. Estou sempre limpando, metais tóxicos, isso é outra coisa. Porque eu estou respondendo a pergunta. Se tiver muito, me fala. Não, sim. Beleza, tá? Sim, estás a tocar mesmo. Eu já ia dizer esse ponto importante, assim, que para quem quiser estudar mais sobre isto, há vários livros, mas é uma referência que eu levo para a vida, para vários temas, que é o Mercola, né? E ele tem um livro mesmo que é IMFs, então tem muitas referências, estudos lá. Olha, está aí, boa. E ele fala logo no segundo capítulo, ou terceiro, que o Wi-Fi, os telefones, hoje em dia são os cigarros do século XXI, né? Ou seja, o que é que aconteceu, né? Toda a gente sabe, eles foram incentivados por médicos, foram prescritos
como algo benéfico. Havia propaganda, não é? Na rua, fume como o seu médico, smoke like your doctor. E naquela altura, lá está, fomos manipulados, na altura eu ainda não existia, não é? Não existíamos, mas éramos manipulados a crer que era uma coisa benéfica. Então hoje em dia, portanto, para quem está a assistir a esta live ainda é cético em relação àquilo que a gente está a falar, isto é muito pior, porque assim, cigarros não têm o impacto que isto tem, não é? O Wi-Fi, as redes de televisão, toda a gente precisa de Wi-Fi hoje em dia, então é um meio que pode ser bom, é bom, não é? Lá está, estamos aqui a fazer uma live educativa, graças ao Wi-Fi, mas temos de saber as consequências e de fazer algo para minimizar os riscos. É daí esta conversa, tá? E só para, já agora, Arthur, para acrescentar esta questão da infertilidade, que sim, é algo evidente, não é? Que acho que a taxa está a crescer cada vez mais. Aqui em Angola, para quem não sabe, eu vivo em Angola, e nas partes mais rurais, em que não há internet, em que as pessoas não têm acesso, para já, não é só internet, tá? É comida processada, ultraprocessada, refrigerantes, açúcar branco, há muita fertilidade, mas a Arthur é tipo, nascem cada 18 meses, estás a ver? É tipo, e claro, também não há planeamento familiar, mas é o oposto do que acontece em Luanda, na cidade onde as pessoas estão, o que é que está a acontecer, não é? Número 1, vivem em prédios onde há 500 Wi-Fi, não é? Quanto maior, não é, a área urbana, mais exposição, mas pronto. Só para acrescentar isto que é curioso, as pessoas dizem, eu não consigo ter filhos, claro, então revê a tua vida, não é? Revê tudo o que estás a fazer e talvez isto é algo que as pessoas não estão a falar muito, porque como tu dizes, não é? Paciente curado, paciente perdido. E assim, são 35 trilhões de dólares que estão em jogo daqui a uns anos, né? Isso. Então, a gente sabe que essa indústria aí famosa, né, que lançou tantos remédios no mundo, né, que é uma das pioneiras aqui agora no que a gente está vivendo na humanidade, não vou citar, mas todo mundo sabe o que é, né? Lucrou 36 bilhões de dólares, imagina 33 trilhões de dólares, imagina trilhão de dólares, né? E é o que vai acontecer. Então, existe um plano de instalar a internet das coisas, né? O metaverso está aí para isso, né? É um dos objetivos. Então, acho que a verdadeira felicidade hoje deve ser esse povo aí da Angola, que vive longe dessa comunidade, né? Eles devem viver uma felicidade que eu duvido que a maioria das pessoas conheça, né? Duvido, porque é o que eu sempre falo, a saúde, ela está na natureza. A saúde vem pela natureza. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar, porque somos seres feitos pela natureza. Então, toda vez que a gente utiliza um fármaco, que uma coisa talvez as pessoas não saibam, mas para se ter um remédio, precisa criar uma patente. E a patente só é criada quando não existe na natureza. Não tem como patentear água, não tem como patentear ar, né? Não tem como patentear ozônio. Que isso tudo existe na natureza. Então, eles têm que pegar uma estrutura bioquímica, modificar alguns ramos de estrutura bioquímica para criar um fármaco, né? Para poder ser patenteado. Tem uma coisa também, sabe, que eu acho que é muito importante falar. Eu vi que até entrou uma amiga minha aqui na live, né, a doutora Raquel, que ela é dentista biológica, que é algo seríssimo que a gente precisa falar, é a respeito das contaminações de metais e como é que essas radiações não ionizantes estão aquecendo os metais no corpo. E isso é seríssimo. Por quê? A maioria das pessoas hoje tem o quê? Implantes com titânio na boca. Implantes com titânio ou restaurações com amálgama dentária. A amálgama é uma liga normalmente de prata e mercúrio. O Dr. Mercola até fala nisso no livro um pouco, né? Cita um pouco, né? Por quê? Porque essas radiações não ionizantes são energias, né? Que quando entra em contato com material, metal, vai gerar o quê? Vai gerar uma agitação molecular. Uma agitação molecular. O que é calor? Calor nada mais é do que agitação molecular. Calor é só uma medida dessa agitação, desse grau de vibração. Igual eu falei, está tudo vibrando, nada está parado. Então, como nada está parado, está tudo vibrando, e existe uma radiação não ionizante que consegue chegar, né, aos átomos de um titânio e vai fazer com que acelere aquela vibração, aquilo vai gerar um aquecimento. E, por exemplo, o mercúrio é um metal completamente volátil. É muito volátil. É muito volátil. E como a gente está falando de eletricidade, a gente tem que entender que a boca é uma pilha. É uma pilha elétrica. Por quê? Porque temos solução de saliva na água. A gente tem a saliva e a saliva é um meio condutor de eletricidade. Por isso que tem pH. pH é potencial de hidrogênio. Potencial de hidrogênio nada mais é que uma medida de fluxo de elétrons. Então, a boca, sendo uma pilha, sabendo que o dente é feito de hidroxiapatita, que é um mineral
um mineral condutor de eletricidade é um cristal. Todo cristal por si gera informação, todo cristal por si gera condução de eletricidade. Por quê? Por conta da estruturação da malha atômica. Tá? Pela estruturação da malha atômica, porque é uma malha atômica mais linear. Toda malha atômica que é mais linear tem maior capacidade de transmissão de fluxo de elétrons. Tanto é que tudo que tem memória hoje é feito de cristal. Tudo que tem memória é feito de cristal. Um celular tem cristal, um computador tem cristal, um HD vai ter uma placa de cristal. Cristal nada mais é que uma estrutura rochosa, né? Então, se na nossa boca temos dentes, que temos hidroxapatita, que é um meio condutor por meio dessa propriedade elétrica dos cristais, por meio dessa informação, por meio desse armazenamento, desse fluxo de elétrons, e a pessoa que tem uma prótese de titânio na boca, o que vai acontecer? O Wi-Fi já tem estudos mostrando que está aquecendo entre 1 a 2 graus, uma prótese de titânio. E quando o titânio ele é aquecido, a gente já consegue ver micropartículas de titânio, por exemplo, nas ligações de neurofibrilas do dente. E o dente está ligado com todo o corpo. Se a gente pegar aqui os nervos cranianos que existem aqui, eles estão interconectados com todo o corpo. Nós temos 12 pares cranianos, né, de nervos cranianos, e esses nervos cranianos eles também correspondem a todo o nosso organismo. Da mesma forma que o dente, cada dente tem um meridiano. O que é um meridiano? É uma via de fluxo de elétrons que corresponde a cada órgão. Né? Um exemplo, a pessoa tem os pré-molares inferiores e superiores, estão ligados ao coração, ao intestino delgado, o dente 35, por exemplo, ligado à mama, né? Então, uma pessoa que tem a prótese de titânio, no meio que a gente vive hoje, com esse aumento da radiação não ionizante, com esse aquecimento do titânio e do mercúrio, que é pior ainda, a primeira coisa que vai acontecer, eles vão subir aonde? Para o cérebro. Vão subir para o cérebro. Subindo para o cérebro, são metais que têm, vamos dizer assim, uma afinidade por neurônio incrível. São metais que amam, vamos dizer assim, o neurônio. E como a gente sabe que a radiação não ionizante está abrindo os canais de cálcio, então está gerando influxo de coisas que estão fora estão começando a entrar dentro. Da mesma forma, com excesso de consumo de carboidratos refinados e açúcar, né, que as pessoas estão comendo muito açúcar e carboidrato refinado, isso gera uma resistência insulínica a nível cerebral, que também vai aumentar a sensibilidade dessa barreira craniana. O titânio vai entrar para dentro do cérebro da pessoa, da mesma forma o mercúrio. A gente já sabe que hoje uma das origens de Alzheimer também é contaminação por metais tóxicos. Né? Contaminação por metais tóxicos. Sem falar que o mercúrio afeta diretamente a glândula pineal, afeta a tireoide, né? E a tireoide, isso tudo eu só estou fazendo o link, sabe? Para as pessoas entenderem como tudo é eletricidade. Porque qual que é a glândula que controla a eletricidade do corpo? A tireoide. A glândula tireoide. Por que as pessoas estão com tanto hipotiroidismo? Porque estão com uma deficiência elétrica. Estão com deficiência elétrica por diversos motivos. Por excesso de flúor, excesso de cloro, excesso de bromo, amálgamas dentárias, mercúrio na boca, anticoncepcional, que é outro veneno que altera a eletricidade corporal. Porque a gente tem um médico que eu gosto muito, que é o Dr. Jeremy Tennant, né, o Dr. Tennant, ele explica assim de uma forma brilhante que tudo começa pela eletricidade corporal. E a gente está falando de radiações não ionizantes, que são efeitos de um campo eletromagnético, e campo eletromagnético tem magnetismo e eletricidade. Tem magnetismo e eletricidade. Então, se a gente quer falar de saúde, a gente tem que falar de eletricidade. Não tem outro jeito, né? E aí a gente pode entrar, inclusive, né, nos antioxidantes. O que são antioxidantes? As pessoas perguntaram uma forma da gente melhorar, né? Como é que a gente faz, né? Meu Deus do céu, né? Parece algo apocalíptico, sim. né? Sim, vamos já trazer soluções, senão o pessoal foge aqui da live. Parece algo apocalíptico, né? Que eu estou dizendo, né? Mas Não, até um pouquinho, né? Até um pouquinho, né? Vamos dizer assim, as escrituras estão sendo cumpridas, né? Exatamente. Mas uma das formas, por exemplo, só um parênteses, né? As pessoas que utilizam muito, o que são antioxidantes? Antioxidantes são estruturas bioquímicas, né? Que nós temos no nosso corpo, que evitam essa eletricidade suja no corpo, esse desequilíbrio elétrico do corpo. Porque radical livre é bom também para o corpo, não é ruim. É a questão do yin e yang, é sempre yin e yang, tem que ter esse equilíbrio. Agora, quando passa do equilíbrio, ou seja, quando gera algo em excesso, porque qual que é a diferença entre o veneno e o remédio? É a dose, né? A dose, né? Por exemplo, o álcool é um veneno para o ser humano, mas uma dosagem homeopática é bom, né? Um exemplo disso. Então,
quando gera esse excesso de radicais livres, nós temos enzimas no nosso corpo, que é a superóxido desmutase, a glutationa ou glutatião, né? Pode chamar glutatião também, que são mecanismos intrínsecos do nosso organismo que evitam esses danos desse estresse oxidativo, que evitam isso. Agora, a pessoa que toma muito, por exemplo, antioxidante, muita vitamina C, blueberry e tal, né? Pode ser bom? Pode. Mas existe uma coisa que as pessoas não sabem, sabe? Que eu acho importante falar, que nós temos... As pessoas falam que a nossa usina mitocondrial, né, é a nossa fonte de eletricidade corporal, né? Nós produzimos eletricidade por meio da mitocôndria. Mas é um pouco mais aprofundado que isso, tá? Eu falo assim, as pessoas me perguntam, eu falo da mitocôndria, mas é um pouco mais aprofundado que isso. Na realidade, é uma estrutura chamada NADH. É o NADH, dinucleotídeo adenina, né? Por quê? Porque o NADH, ele é, na realidade, o carregador de elétrons da mitocôndria. Ele é transportador de elétrons. E ele tem a capacidade de fornecer um elétron para os antioxidantes. Porque quando a gente tem antioxidantes, vitamina C e tal, glutationa, eles vão lá, conseguem inibir um radical livre, só que eles perdem a eletricidade deles e acaba que viram uma matéria morta que acaba aumentando o estresse oxidativo. As pessoas não sabem disso. E o que está destruindo isso são as poluições eletromagnéticas não ionizantes. Está acabando com o NADH. Está destruindo o NADH. Então, destruindo o NADH, mesmo as pessoas suplementando antioxidantes, não está dando efeito. Por quê? Porque a radiação ionizante parece que é tudo planejado, né? É uma sacada assim, muito inteligente deles, né? Vamos dizer assim, né? Só pede para a natureza, porque é mais inteligente ainda. Mas o que vai acontecer não vai deixar com que esse mecanismo de antioxidação aconteça naturalmente. Então, ele tem que aumentar o NADH. Um exemplo para aumentar o NADH, que as pessoas precisam se acordarem e entender. Pessoas que têm uma ingestão, se alimentam 1 hora antes de dormir, 30 minutos antes de dormir, elas vão perder todo o NADH do corpo. Por quê? Porque à noite, quando está tendo metabolismo, está tendo aquela lipogênese, a gordura de transformação de gordura em energia e tal, o NADH precisa ser consumido. Então, o ideal é a gente ter uma janela de alimentação diária de 4 horas só. Ficar no mínimo 3, 4 horas antes de dormir sem comer, para começar a ter um aumento do NADH. Isso é um exemplo. Só um exemplo. Boa. Comer gorduras saturadas, né? Porque as gorduras saturadas vão aumentar o NADH. A gordura saturada aumenta, inclusive, a capacidade das células, da membrana das células, de impedir esse mecanismo. Por isso que a cetogênica, a alimentação paleolítica, não é coisa da moda. É porque é o que está registrado no nosso DNA, né? Nossos ancestrais não tinham plantations de batata e de trigo. Não tinha isso. Mas eram seres nômades, coletores, caçadores, né? Boa. Boas dicas. Isso aí é a maneira da gente aumentar o nosso NADH. E para reforçar aqui, pessoal, mesmo que vocês estejam a comprar, por isso é que eu falo sempre que mais vale a gente rever, não é, nosso estilo de vida, não é? Porque menos é mais. Não é? Tipo, nós gastamos menos, né, de suplementar menos e de rever estes pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença. Não, senão vamos estar a fazer um xixi caro, não é? Uma urina mais cara, não é? Consumir suplementos, gastar o nosso dinheiro porque se nós dormimos com o Wi-Fi ligado à noite, enfim, já vamos falar mais dicas, não é? De como é que podemos minimizar os danos, mas aqui já foram, né, jejum, basicamente é jejum intermitente, ou tempo de restrição alimentar, é uma dica maravilhosa. E também, não é, Arthur, respeitar os ciclos circadianos, não é? Dormirmos o sono, já que, não é, acontece regeneração celular e do organismo, penso que também será algo muito benéfico, não é? Com certeza, porque Sara, eu tenho que tentar achar um poder de síntese, assim, porque a gente tem pouco tempo para falar de algo muito grande, né? Sim, mas agora só finalizar mais benefícios, mais maneiras, soluções, nós minimizarmos aqui estes danos, não é? Este apocalipse que já está a acontecer. Eu tô de boa, assim, você que sabe o horário que você é live, mas assim, se você quiser eu falo mais um pouco também. Sim, Arthur, eu também estou de boa porque, pronto, sei que é um tema que eu já queria trazer há algum tempo, então já estamos a 10 minutos de 1 hora.
Mas podemos ficar um pouco mais, por mim está tudo bem. Se tu puderes, eu agradeço. Tem que ver se o povo está gostando, se o povo está entendendo o que eu estou falando. Não, Arthur, né? Arthur, eu estou lendo as mensagens e a galera está adorando, gratidão. Pá, assim, só coisa boa. É porque isso é um assunto muito sério. As pessoas acham que isso aí é conversa, eu não consigo ver, isso não existe. Bota o dedo na tomada para ver o que acontece. Né? Não bota o dedo não, tô brincando, mas vai tomar um choque, né? Porque tudo é eletricidade, gente. Tudo é energia. Me diga alguma coisa que não está vibrando nisso. Eu desafio vocês a me dizer algo que não esteja vibrando, algo que não esteja em movimento, algo que não esteja com oscilação. E tudo que gera esse movimento, essa vibração, vai gerar eletricidade, vai gerar correntes elétricas, né? Então, Sara, por exemplo, o sono, né? A higiene do sono é algo fundamental para a gente começar a diminuir, porque tudo vai convergir nesse estresse oxidativo, tá? Tudo vai convergir nesse estresse oxidativo, que é a origem de todas as doenças crônicas. E câncer, inclusive. E câncer, inclusive. A maioria deles, né? Então, o que vai acontecer? A pessoa dorme, está dormindo. Primeiro, a pineal, Sara, a nossa glândula pineal é o mestre do nosso organismo. Tá? É como se fosse assim, nosso organismo é uma grande orquestra sinfônica e o maestro é a glândula pineal. É ela que vai reger cada mínimo detalhe daquela orquestra. Tá? A harmonia, o tom, a entonação, a velocidade, a vibração dos hormônios, tudo começa por meio da glândula pineal. Então, um exemplo, quando a pessoa tem a prótese de titânio na boca, quando a pessoa tem mercúrio na boca, ou utiliza flúor, nós temos a boca, ela é como se fosse assim, é uma pilha energética, igual eu expliquei para vocês, e toda vez que a gente morde assim, a gente bota a boca, os dentes assim, nós vamos gerar um movimento de piezoeletricidade. Piezoeletricidade é o movimento da eletricidade por meio do atrito de cristais, por meio do atrito dessa hidroxapatita, tá? E quando a gente fecha a boca, a gente cria um campo, um circuito fechado entre a pineal e a boca. E a pineal tem uma cápsula também feita de hidroxapatita, então ela vai ter a mesma frequência, vai ter a mesma eletricidade que a boca. Então, quando se utiliza titânio, amálgama na boca, e por meio dessas radiações não ionizantes, vai aumentar a temperatura do mercúrio, que é bastante volátil, isso vai afetar a pineal. E a pineal, sendo o mestre das nossas glândulas, é ela que faz com que o nosso corpo compreenda o universo. E ela que faz com que o universo chegue até o nosso corpo. É como se fosse assim, é o microcosmo dentro do macrocosmo. E o macrocosmo dentro do microcosmo. O que é isso? Como é que eu posso traduzir isso? Ciclo circadiano, né? Ciclo circadiano. É a nossa pineal que fala que o nosso corpo está de noite, se está de dia, que horas que são. A gente tem essa percepção. E a pineal é fundamental para o ser humano, né? Um dos maiores inimigos da pineal é o flúor. As pessoas, né, não sabem muito. Não é que não sabem, né? Tem todo um interesse para não falar a respeito disso, né? Mas então, um exemplo, a pessoa está dormindo. Mas se tem uma luz infravermelha, por mais que seja uma luz de modem de internet, um celular carregando, que vai gerar dirty electricity, né? Que vai gerar essa eletricidade suja. Essa eletricidade suja também tem poder de não ionização, de gerar radicais livres no corpo, né? Uma radiação não ionizante. Por quê? Porque a eletricidade suja, só recapitulando, é quando é uma corrente direta com uma corrente alternada. Isso vai gerar como se fosse assim, um desequilíbrio elétrico. Nosso corpo, pelo meio da pineal, a gente percebe isso eletromagneticamente dizendo. E também, a nossa pele é um órgão sensorial. Então, por mais que tenha uma luzinha vermelha, um celularzinho piscando à noite dormindo, um celularzinho ligado na tomada, nossa pele capta esses campos eletromagnéticos e vai dizer para a nossa pineal que está de dia. Dizendo para a pineal que está de dia, mesmo a gente dormindo, ela vai começar a dar ordem, por exemplo, para as nossas glândulas adrenais a produzir hormônios de dia, de luta e fuga. Então, o sono, que é para ser o sono é sagrado, o sono é para ser reparador, esse é o maior biohacking que existe, é dormir. Porque seria uma sacanagem cósmica o Criador fazer um dia de 24 horas, sendo que a gente dorme 8 horas nesse dia, então a gente dormiria um terço da vida, para quê? Né? É no mínimo para a gente perceber que existe algo a mais também, algo a mais desse plano material, desse plano concreto, orgânico. Mas, além disso, a pineal fica estimulada a dizer que está de dia,
e vai gerar o quê? Estímulos de noradrenalina, estímulos de cortisol. Então a pessoa já acorda cansada, a pessoa acorda exausta, a pessoa acorda fadigada, a pessoa não tem uma recuperação. Por quê? Porque tem campos eletromagnéticos ali sujos, porque tem aparelhos ligados na tomada, porque tem radiações não ionizantes do Wi-Fi que está gerando estresse oxidativo, está estressando a pessoa tá, o corpo está dormindo, mas não está em estado de repouso. Não está em estado de sono reparador, né? Então, a higiene do sono, nesse caso, é importante com toda certeza. Com toda certeza. Mas tem mais coisas também que a pessoa pode fazer. E uma delas é o grounding. Simples, né? Simples, barato, eficiente. Um aterramento. Botar os pés na terra. Por quê? Porque a terra é um meio condutor de eletricidade. A terra tem cristais, a terra tem pedras, a terra tem água, a terra tem dínamo, né? Ou seja, tem movimento. Né? A terra é a nossa casa. E nós somos feitos da mesma forma que a terra. Por quê? Porque a terra tem carbono, a terra tem nitrogênio, a terra tem fósforo, a terra tem ferro, a terra tem magnésio, a terra tem cálcio. Nós temos tudo isso no nosso corpo. A terra tem água, nós temos água. Tem oxigênio, nós temos oxigênio. Então é a mesma constituição. Então, quando a gente coloca os dois pés no chão, porque a planta do pé também é um mapa de acupuntura, tá? A planta do pé, a gente sabe a localização do fígado, sabe a localização dos rins, do coração. Tudo isso pelo pé. A gente pode gerar esse estímulo pelo pé. Então, quando a gente coloca a planta do pé em direção à terra, a eletricidade da terra, que até então estava ali neutra, gera o quê? Vai gerar uma diferença de potencial, igual eu expliquei no início. Gera uma DDP, né? Uma diferença de potencial da nossa eletricidade corporal com a eletricidade da Terra. Como a Terra tem muito mais eletricidade do que o nosso corpo, a eletricidade da Terra vem até o nosso corpo. E com a eletricidade da Terra vindo até o nosso corpo, vai diminuir o estresse oxidativo. Então, vai diminuir a inflamação, vai diminuir dor de cabeça, vai diminuir pessoas que têm eletrosensibilidade, vai começar a melhorar. Existem estudos mostrando que o ground, um aterramento, é excelente para recuperação de lesões musculares, né? Então, a gente começa a estar sempre entrando em harmonia com a eletricidade, com a natureza. É o que eu sempre digo, a saúde é dentro da harmonia com a natureza. Nós somos seres naturais, nós não somos seres feitos de concreto, nós não somos seres feitos de aço, somos seres feitos de ferro, né? Mas de aço, de concreto, não. Então, o aterramento é uma das melhores formas que a gente pode fazer para começar a diminuir esses danos do estresse oxidativo. Fazer 20, 30 minutos por dia, é de graça. É de graça, não precisa pagar para você botar os dois pés na terra. E isso você vai, inclusive, melhorar sua eletricidade cerebral, eletricidade cardíaca, vai se conectar mais com a terra, vai desacelerar os pensamentos, desacelerar o coração, porque você vai estar começando a harmonizar eletricamente seu organismo. Isso é um ponto também, né? Perfeito. Perfeito. Já viram, pessoal, é só dicas gratuitas, baixo custo. É tudo assim, é só saber, não é? Por isso é que é necessário reforçar. E pronto, Arthur, assim, falamos do grounding, né? Jejum, pronto, ter uma alimentação no tempo restrito, dormir bem, não é? Fazer por isso, tirar as tecnologias do quarto, a luz azul, não é? Pronto, acho que é minimizar a maioria, ou seja, a maioria dos eletrodomésticos e aparelhos eletrónicos dentro do nosso espaço, né? Colocar o telefone a carregar fora do quarto, qualquer coisa fora do quarto, certo? E agora, em questões mais, tipo, para quem trabalha em escritório, para quem passa muito tempo no computador ou no telemóvel, que outras dicas também aqui úteis, não é? Assim, para minimizar, usar mais o cabo, não é? Não usar Bluetooth, como já falaste. Tem mais coisas, tem mais coisas. Primeiro, se puder colocar um cabo diretamente, né, do computador para o modem, já é muito melhor. Muito melhor. Claro. Uma coisa que é um biohacking, sabe, que eu acho muito massa, que inclusive está chegando para mim, que eu comprei, é um tapete de grounding. É um tapete que consegue fazer a mesma eletricidade da Terra. Então, a pessoa está no escritório, né, que tem que ficar o dia todo ali sentado e tal, trabalhando, ela pode botar um tapete, colocar na tomada, que vai gerar aquela eletricidade, né, da Terra, e a pessoa fica com os pés descalços e aquilo ali vai equilibrando a eletricidade corporal. É tanta coisa, sabe? É tanta coisa que dá para falar só sobre isso, porque a medicina tradicional chinesa, ela tem uma visão muito precisa a respeito de energias, muito precisa. Porque se a gente for avaliar, se a gente for ver a história da humanidade, essas sociedades mais antigas, que tinham conhecimento assim
absurdo a respeito da verdadeira ciência, do que era a saúde, o que era a medicina, o que era o ser humano. A saúde, por exemplo, a medicina ayurvédica tem 8.000 anos de estudo. A medicina chinesa tem 5.000 anos de estudo. Não é possível que uma medicina alopática de 200 anos conhece mais o ser humano do que essas pessoas. Eu duvido. Né? E se a gente pode ver que essa sociedade, vamos dizer, esses povos antigos, os egípcios, os celtas, né? Os astecas, os maias, todos tinham construções que respeitavam proporções, né? Proporções matemáticas, que aquilo ali, aquelas proporções matemáticas com aquele tipo de construção, com um alinhamento com os astros, tudo isso, aquilo ali gerava um campo elétrico no corpo, na casa, naqueles âmbitos, naqueles ambientes, naqueles templos, por exemplo. Por isso que as pirâmides do Egito estão ligadas com a constelação do Cinturão de Órion, um exemplo. Por quê? Porque aquilo ali, eles já tinham conhecimento de que as energias, existem linhas energéticas no planeta Terra, que são as linhas de Hartmann. As linhas de Hartmann. E essas linhas de Hartmann são como se fossem meridianos. Os chineses chamam elas de linhas do dragão. São as veias do dragão. São as veias do dragão. Porque a Terra também tem um plano, também tem um corpo, também tem um mapa, né, de meridianos. Inclusive tem chakras. Da mesma forma que o nosso corpo tem 7 vórtices de energia, são lugares onde tem maior concentração de energia, de eletricidade mesmo, é eletricidade, é fluxo de elétrons, onde tem maior concentração de elétrons no corpo. Da mesma forma, a Terra tem lugares que também tem essas maiores concentrações de elétrons, né? Então, as pessoas já sabiam disso, já tinham esse conhecimento das construções. Por isso que eu falo que hoje uma das profissões que vai salvar, eu digo isso mesmo, vocês podem ver, não estou querendo fazer uma premonição nem nada do tipo, mas vai chegar esse momento das pessoas que vai ter mais conhecimento a respeito de saúde, que vai ter a capacidade de curar as pessoas, serão os arquitetos. Por quê? Porque tudo é energia. E a energia, ela respeita padrões, respeita fluxos, respeita linhas de energia. Então, a gente, na medicina tradicional chinesa, a gente conhece o Feng Shui. Né? O Feng Shui. O que é o Feng Shui? É o conhecimento de como o Qi circula no corpo, na casa. Então, um exemplo, né? Isso tudo para responder uma pergunta. A pessoa está no escritório trabalhando. Existem cadeiras que conduzem muito mais eletricidade que outras. Então, às vezes, a pessoa tem uma cadeira que ela senta e tal, mas ela não consegue concentrar de jeito nenhum. Ela não consegue ter atenção, não consegue ter foco, não consegue ter desenvolvimento, não consegue ter raciocínio, está sempre ansiosa. Às vezes é a cadeira, porque a cadeira está sendo um condutor de eletricidade, ali, de dirt electricity, ou que, igual os antigos diziam, energias telúricas, né? Então, aquilo ali começa a chegar o corpo e aquela eletricidade corporal impede a pessoa de ter uma concentração. Por exemplo, se a pessoa colocar uma cadeira de madeira, 4 pés de madeira, a madeira, ela bloqueia a eletricidade. Tanto é que uma das melhores formas, até o Mercola ensina isso, né, da gente construir uma casa, é ter estruturas de madeira na casa, para bloquear essas eletricidades, né? Porque se a gente está falando de radiação não ionizante, se a gente está falando de 5G, nós vamos ter que aprender agora, a partir de agora, a blindar nossas casas. Blindar nossas casas. E isso é importantíssimo. Né? Quais materiais que a gente tem que utilizar, quais tintas a gente tem que utilizar, qual é a lâmpada que a gente tem que utilizar, porque isso tudo vai gerando SEMs, vai gerando campos eletromagnéticos, e são coisas invisíveis. E existe uma indústria muito forte que está remando contra isso, porque dá muito dinheiro ver as pessoas doentes, igual eu sempre digo. Então, eu tenho uma amiga arquiteta que ela tem esse conhecimento, por exemplo. Então, ela vai na casa de uma pessoa, ela tem um aparelho de medição de campos eletromagnéticos, ela vai no escritório da pessoa e fala, ó, aqui tá bom, aqui não tá. Se você mudar essa cama de lugar, olha só como é que já mudou a radiação eletromagnética, olha só como é que já mudou isso. Então, são dicas que eu falo e eu acredito que mais na frente isso vai ficar cada vez mais forte. Eu incentivo as pessoas que têm esse estudo, eu incentivo, porque é isso aí que vai auxiliar. Essa é uma das causas. Que vai auxiliar a gente ter esses bloqueios eletromagnéticos que nós não vamos conseguir parar isso. Nós não vamos conseguir parar isso. São mais de trilhões de dólares, existe todo um plano, isso tudo já foi traçado há muito tempo, a gente sabe disso. Né? A gente está vivendo, não tem nenhuma novidade. Para quem está buscando, estudando mais alguma coisa, já sabe que isso tudo já estava sendo programado há muito tempo. Então, uma dica para concentração é essa, ter esse tapete de bloqueio de eletricidade, é ter esses tapetes, né?
A turmalina negra, ela é uma pedra que, por ser esponjosa, ela tem a capacidade de ser esponjosa, ela tem a capacidade de absorção elétrica. Ela tem capacidade de absorção elétrica. Então, se você colocar uma turmalina negra, eu tenho bruta, perto do modem, vocês podem testar a velocidade da internet, vocês vão ver que vai diminuir. Isso não é misticismo, isso é ciência, tá? Isso é ciência, porque os cristais têm propriedade de condução, têm propriedade de absorção. Outra coisa, existem hoje chips, né, aparelhos feitos com neutrinos que também conseguem bloquear as radiações, não 100%, mas já minimiza